Oi pessoal, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o curioso caso em que um livro adolescente que eu nem tô gostando tanto assim acaba me ajudando a sair um pouco de uma ressaca literária que o último livro que eu estava tentando ler não ajudou nem um pouco a sair. Antes de eu falar um pouquinho sobre cada um desses dois livros que fazem parte daquele projetinho lá que eu falei de literatura lusófona lá pro mês de outubro que eu não consegui cumprir, então, são dois livros daquela lista. Antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Sempre coisa nova para vocês, sem falta. E é isso, vamos lá falar desses dois livrinhos aqui que, enfim, é um caso curioso que eu quis falar um pouquinho sobre eles aqui com vocês. Quem acompanha bem o canal sabe que eu tô passando um pouquinho por um momento de ressaca literária, que eu finalmente tô conseguindo sair dela, e vocês perceberam até mesmo pela quantidade de resenhas menor que eu tenho trazido aqui no canal. E eu sei que um pouquinho assim, nessa história de Booktube, as resenhas nem fazem tantas views assim, mas eu não tenho um problema de verdade em trazer recomendações de livros individuais para vocês. Então, de certa forma, eu acabo me cobrando um pouquinho nesse sentido, de ler um pouquinho para trazer livros novos para vocês, ao invés de só os vídeos que eu tanto gosto de fazer, como eu sei que muita gente gosta de assistir, que é aqueles vídeos de listas, que é, claro, obviamente é bem legal de acompanhar. Mas eu estou saindo dessa ressaca literária e o livro que eu estava lendo anteriormente, antes do livro que eu estou lendo agora, nenhum dos livros eu terminei, era Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. E eu acho que talvez, eu já começo aqui esse raciocínio falando que ele definitivamente não era o livro para me tirar da ressaca literária. Antes dele eu já vinha de um mês e pouquinho sem ler praticamente nada. E eu decidi cair de cabeça logo em Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, primeira experiência com o autor, um livro absolutamente clássico, mas que obviamente não é nenhuma das experiências mais fáceis da vida. Isso se comprovou com a experiência que eu estava tendo com o Ensaio sobre a Cegueira e a dificuldade que eu estava tendo para fluir com a leitura. Não só por ser um livro difícil de se ler, e eu nem acho que é tanta a dificuldade. Eu acho que eu tive um pouco mais de dificuldade no fato de que o livro ele é todo em português de Portugal e apesar de eu entender praticamente tudo, o estilo do Saramago não é exatamente o que eu esperava, mas também me manteve um pouco preso no ritmo da leitura. E é uma história que eu estava sim curtindo e eu gosto muito do conceito dela e eu quero concluir futuramente. E eu acho que ainda esse ano essa leitura, mas eu não consegui passar dos 30% porque eu não estava fluindo, eu não estava com vontade de ler. E eu já falei aqui no canal, mas eu não sou muito fã de abandonar livros. Para eu ter que abandonar o livro, eu realmente tenho que estar difícil demais de acompanhar. Aconteceu um caso esse ano, eu tive dificuldade de abandonar, mas aquele livro ali eu não consegui seguir com ele. E Sai sobre a Cegueira é diferente porque eu preferi dar uma pausa, na verdade, do que abandonar. Mas eu estava gostando da experiência assim com o livro. E o livro que me fez sair dessa ressaca e tá me ajudando um pouquinho, que eu acho que é o que eu deveria ter feito, era ir para uma leitura mais leve, como é o caso de Conectadas, da Clara Alves. E não é um livro que eu tô gostando tanto assim da experiência. Eu já digo assim para vocês, na minha opinião, comparando Conectadas, que é o primeiro livro da autora, com Romance Real, é uma diferença gritante na evolução na forma da Clara Alves contar essa história. Eu confesso a vocês que eu estava com um pouquinho mais de expectativa por Conectadas. Eu esperava gostar mais da história, mas eu acho que eu deveria ter lido um pouquinho da sinopse do livro para me decidir melhor se eu daria uma chance para ele ou não, porque o plot desse livro é basicamente, sabe aquela história lá que eu não gosto, quando um livro tem aquela coisinha de falta de comunicação entre os personagens? Então, em Conectadas, ele é basicamente o tema de todo o livro, uma falta de comunicação entre os personagens. Nós temos o caso ali que a personagem, as protagonistas são a Ayla e a Raíssa. Elas se conhecem através de um jogo online, as duas são apaixonadas por esse universo. Beleza, ok. Se não fosse uma questão, a Raíssa, ela na verdade se passa por um menino para interagir com a Ayla. A Raíssa, ela é lésbica, ela tem interesse por meninas, só que ela tem vergonha de externalizar isso para outras pessoas. E ela
conhecendo a Ayla, ela acaba se passando por um menino, as duas personagens acabam se envolvendo demais uma com a outra, mesmo sendo um romance online, acontece online, as duas não se conhecem pessoalmente, só que a Raíssa ela vai construindo uma história cada vez mais absurda e mais absurda, mais absurda, envolve um dos melhores amigos dela nessa história absurda, absurda e absurda, e é assim que a história vai se desenrolar, com o fato de que a Raíssa ela não conta nada para Ayla. E aí já tem essa coisa no livro. A personagem ela tem essa dificuldade de se abrir. E eu não vou nem entrar muito nas questões de motivação de personagens, de problemas que a autora aborda ao longo do livro, como dificuldade de relação familiar, divórcio entre pais, a falta de comunicação entre pais e filhos, a própria questão de sexualidade dentro do livro. Enfim, tem muitas discussões que a autora aborda dentro do livro e não é aqui que eu quero entrar no mérito de como essa história funciona nesse sentido. Mas na verdade é como a história é contada, que não me agrada muito. E ainda assim é uma história que flui. E eu quero deixar isso bem claro que apesar de eu não estar curtindo tanto a experiência e revirar os olhos várias vezes para várias das situações, e eu entendo ser um livro adolescente, só que definitivamente esse livro adolescente não é pra mim, eu tô curtindo pelo menos a fluidez da narrativa da Clara Alves. Mas é um pouquinho complicado, claro, você curtir a experiência quando um dos principais elementos é algo que você não curte tanto. E aí, eu acho que o livro ele tem um outro probleminha, que é o fato de uma síndrome de John Green, sabe? Eu sei que às vezes os personagens eles são adolescentes e têm atitudes de adolescentes. São adolescentes fazendo besteira e burrice ao longo do livro todinho. E isso é ok de se acompanhar no livro, é de se esperar. Mas às vezes o livro ele tem aquela síndrome de John Green, que é quando o personagem que é adolescente passa por uma situação, vive uma situação ou fala um diálogo que você esquece que aquele personagem é um adolescente. Vocês sabem, eu já falei lá no meu vídeo de fatos literários sobre mim, do quanto eu não gosto de como os personagens do John Green às vezes não parecem ser adolescentes. E mesmo sabendo que os personagens de Conectadas são adolescentes de 16, 17 anos, às vezes eu esqueço que esses personagens são personagens de 16 e 17 anos, apesar de algumas situações a gente sei. Eu já falei aqui nesse vídeo. São personagens adolescentes fazendo coisas de adolescente, atitudes burras de adolescentes. Mas mesmo assim, enfim, mas não é o grande porém desse livro aqui. O grande porém eu já falei, né, que é o fato do livro ele ter essa questão de os personagens não se comunicarem e são algumas situações de vergonha alheia. Eu não sou tão fã dos diálogos. Eu acho que a Clara Alves ela melhora um pouquinho sim lá em Romance Real. Eu também não sou tão fã assim dos diálogos de Romance Real, mas eu acho que em Conectadas, pra mim, pelo menos, funcionou menos ainda, e eu acho que na forma de conduzir a história, Romance Real é muito melhor que Conectadas. E aí você vê a evolução de uma autora na hora de contar suas histórias. Eu adoro isso de verdade, porque eu já admirei muito um autor por muito tempo, que no caso é o Mark Lawrence, quando eu admirava ele, que é a forma de você entender a evolução do autor como escritor, na hora de escrever a sua história, desenvolver seus personagens e desenvolver sua narrativa. E pelo menos nesse ponto eu estou curtindo muito, apesar de ter feito o caminho contrário, ter lido o segundo livro e partir para o primeiro em seguida. Eu ainda assim curto muito ver essa evolução da Clara Alves. Para mim é uma evolução claríssima, em todos os sentidos. Então, ainda assim, obviamente, Conectadas eu acho que é uma história que vale a pena sim você ler. Definitivamente não é um livro para mim. Eu fui, obviamente, sem ter muita noção do que eu esperava. É uma história ok, eu não terminei ainda, mas dá para ter noção de como o livro começa, como é que vai ser o meu, como é que vai ser o fim dele. E ok, tudo bem, é uma história clichê, é uma história fofinha, em alguns momentos vai divertir. Se você gosta de ler uma história adolescente, clichê, e não tem problema com adolescentes fazendo coisas de adolescentes, e nem problemas com síndrome de John Green, beleza, vai lá acompanhar Conectadas, que é um livro assim, que vale a pena, obviamente, pro público a qual ele se distingue. De qualquer forma, Conectadas me ajudou a sair dessa ressaca literária. Eu consegui. Um ponto legal aqui em comparação a Romance Real é que é um livro que também flui muito bem. Então, está conseguindo me dar novamente ritmo de leitura. Eu não vou voltar nesse momento para Ensaio sobre a Cegueira. Eu devo partir para um dos dois últimos livros que faltam, que no caso é As Vidas Literárias de Atlas Lefebvre ou Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não tenho noção ainda, mas eu vou concluir sim
esses 2 livros até o finzinho do mês, eu acho que vou sim. Acho que vai dar tempo ainda, faltam 8 dias para terminar o mês, mas é mais que o suficiente para ler 2 livros que são curtinhos. E talvez depois disso eu volte para concluir ensaio sobre a cegueira, ou eu dou uma pausa e volto futuramente se eu tiver com vontade. Mas é isso. Ainda assim, eu agradeço por esse livro, mesmo não curtindo tanto ele assim como uma experiência de leitura, como uma história que vai me encantar, mas não encantou, mas mesmo assim está me ajudando, já falei aqui para vocês. E esse é o papo que eu quis ter aqui com vocês mesmo, é quase uma resenha dos 2 livros, mas sem ser tanto resenha. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Finalmente estou saindo da minha ressaca literária, então vocês podem esperar muito em breve eu voltar a falar de outros livros aqui, fora os vídeos que normalmente saem nos fins de anos aqui no Booktube, que eu estou bem curioso e bem ansioso, na verdade, para trazer esses conteúdos para vocês. Esperem alguns conteúdos bem legais que eu quero conseguir trazer ainda antes do fim do ano. Eu acho que vão ser conteúdos bacanas e divertidos de fazer aqui no canal. Então fiquem ligados para essas novidades aqui. E 2023 está chegando e eu quero conseguir construir ainda mais uma identidade pro Vagando e Divagando para vocês que acompanham aqui o canal, que eu agradeço demais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, joinha, compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.